Meus irmãos, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 3, versículo 14. O livro do Apocalipse, como o mesmo nome significa, né? Apocalipse é revelação. Então, algo que estava oculto foi revelado. Capítulo de número 3, versículo 14. O capítulo de número 2 e 3 trata das cartas enviadas por João às 7 igrejas da Ásia, não o continente asiático, mas a Ásia, uma província romana que desde então estava localizado aonde é hoje atualmente a Turquia. Versículo 14 disse: e ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que tu és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio, para que possa ver. A todos aquele que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis sentar, irmãos? Graças a Deus. Esta carta à igreja de Laodiceia é das 7 a última das cartas dirigida por João a esta igreja. E ele deixa bastante claro algumas coisas que nós vamos estar vendo durante esta noite, concernente ao que passa nesta igreja. Uma das coisas que tem preocupado bastante o governo, as autoridades, principalmente as autoridades da comunicação, e eu quero aproveitar neste momento e dizer aos irmãos que há uma recomendação municipal para a utilização da máscara para aqueles que assim desejarem. É uma recomendação, não é obrigatoriedade, como foi feito nos meses passados durante a pandemia. Agora está recomendando. Os irmãos se lembram que desde o princípio a nossa recomendação a todos é: aqueles que quiser fazer uso da máscara, faça-o. E aqueles que não quer, é mais ou menos como disse Paulo: quem come carne de porco, não critique quem não come. E quem não come, não critique quem come. Ok? Eu estou usando máscara, o irmão não está usando máscara. Então, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus e diante do Covid. Então, fique tranquilo. Se você não acha que deve utilizar, a hora que houver uma mudança, que passar a ser obrigatório a utilização da máscara, nós estaremos também dizendo aos nossos irmãos. Pois bem,
os governos, eles têm umas certas preocupações com muitos assuntos, e principalmente o meio de comunicação hoje, porque a comunicação, ela pode, ao mesmo tempo, levantar alguém como destruir alguém. Isso tanto em comunicação de massa. A comunicação de massa é aquela comunicação em que um veículo alcança milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo, como aquela comunicação individual, né? Aquela boca a boca, boca a ouvido e assim por diante, né? Então os governos, vendo o poder dessas comunicações em massa, eles acenderam um sinal vermelho, porque tanto pode uma comunicação levantar alguém, como pode destruir, dependendo daquilo que foi transmitido. E com o advento dos meios de comunicação, como a questão da internet, que antigamente você precisava ficar esperando até a noite para você ser orientado pelos meios de comunicação sobre o que estava acontecendo. Hoje não. Hoje uma notícia que acontece lá no Japão, em fração de segundo está na palma da tua mão através do celular. E assim por diante. Então essas comunicações têm uma velocidade imensa. E assim, naquela época antiga, nós, principalmente meu pai com a minha mãe, eles diziam que a verdade anda e a mentira voa, né? A verdade andava e a mentira voava, como que dizendo, a mentira corre com mais rapidez, é como um rastro de pólvora, né? Vup, todo mundo estava sabendo. E então, essa preocupação, nasceu-se uma palavrinha para definição de quando a comunicação não é verídica, não é verdadeira. É aquela frase conhecida como fake. É uma frase, é uma palavra inglesa que significa falso, né? E aí eles, quando é uma notícia, eles fizeram a junção entre fake news. Então quer dizer, uma notícia falsa, ou falsa notícia, como lhe parece, né? Então a preocupação maior é a questão dessas falsas notícias. E eles até têm colocado alguns institutos de checadores para checar se aquela notícia é verdadeira ou se aquela notícia é falsa. Então tem certa equipe que checa, que diz, olha, isso é falso, isso é verdadeiro, isso é falso, isso é verdadeiro. E eu quero nesta noite falar sobre a igreja do fake news, que é a igreja de Laodiceia. Ela é uma igreja que vai transmitir aquilo que na verdade ela não é. Ela tem uma visão distorcida da verdade, e aquela visão distorcida da verdade ela utiliza para poder dizer que ela realmente está dentro da verdade e dentro de uma bênção. O checador, se a igreja realmente está levando uma visão real sobre ela, está também presente aqui. Eu conheço Jesus dizendo, Ele é o checador de nossa fé, de nossa vida, de nossas atitudes, se são verdadeiras, se são falsas, se nós estamos transmitindo uma imagem distorcida de nós mesmos, e assim por diante. Esta carta, irmão, ela é ao mesmo tempo forte e ao mesmo tempo triste. Nesta carta à igreja de Laodiceia, não se encontra nenhuma palavra de estímulo, ou de louvor, ou de gratidão, ou coisa dessa natureza, ou de uma boa obra que a igreja está fazendo. Segundo alguns, eles estão utilizando, alguns teólogos, eles utilizam as 7 cartas para falar sobre 7 dispensação da igreja,
como que dizendo que Efésios é a igreja do primeiro século, que no final do primeiro século e entrando no segundo século perdeu o amor, e assim por diante, né? Esmirna é a igreja perseguida, que foi aquela igreja que durante os imperadores romanos condenou muita gente à morte, e eles vão utilizando a sete igreja para falar sobre sete dispensação. Chegando em Laodiceia, eles utilizam a Laodiceia para fazer uma figura daquilo que seria a igreja moderna, a igreja dos dias de hoje. Esta é uma teoria. Agora, o pensamento teológico cristão mais aproximado da verdade é aquele que toma as sete igrejas no seu sentido literal e com uma mensagem tanto para a igreja naquele dia como para as igrejas nos dias de hoje. Por exemplo, por mais que Efésios fora a primeira carta, a mensagem que Jesus traz para a igreja de Éfesos, ela tem validade para o dia de Éfesos, como também tem validade para o dia de hoje. Quantas igrejas, semelhante a Éfesos, não perderam o primeiro amor, como nos dias de hoje? Então, a mensagem bíblica, ela preenche todas as lacunas de tempo e espaço. Ela é tanto para os originais que receberam lá, os destinatários originais que receberam a carta, como para nós nos dias de hoje. Agora, Laodiceia, uma das cidades que ficava ali na Ásia, que hoje é conhecido como a Turquia, era das cidades que ali estava, uma cidade próspera, rica e pujante. Havia ali naquela cidade um centro comercial muito forte. Havia também naquela cidade uma transação financeira, porque ela ficava numa rota de comércios. Então havia uma transação financeira muito forte também em Laodiceia, devido ao fato de que os transeuntes portadores de valores, ao chegarem ali, eles precisavam fazer câmbios para poder comprar em outras nações, em outros países. Então ali tornou-se um centro financeiro fortíssimo. Outra coisa que havia também em Laodiceia, era que em Laodiceia havia uma tinturaria de tecido. Lembra que Lídia, a primeira mulher convertida na Europa, através da pregação do Evangelho com Paulo, ela era de Laodiceia. Ela era vendedora de púrpura, um tecido vermelho que tinha uma grande fábrica e grande pujança lá em Laodiceia. Outro, sim, em Laodiceia tinha também uma fábrica de colírios. Para o tempo, a medicina em Laodiceia era avançadíssima. E as pessoas, elas viajavam quilômetros e quilômetros. E lembram-se que as viagens daquela época não eram semelhantes às nossas de hoje. Eram viagens dificultosas, trabalhosas. E eles viajavam para comprar colírio para a sua visão. E Laodiceia também era um lugar onde tinha fontes, mas não eram fontes termais, nem quente e nem fria, eram aquelas águas mornas. Estas são algumas das características de Laodiceia. E todo laodicense pensava que ele era a última Coca-Cola do deserto. E pelo fato da igreja estar inserida ali, e era constituída de cidadãos laodicenses, começou também a trazer aquela cultura da cidade para dentro da igreja. Então era uma igreja que estava constituída de pessoas que tinham posses, que tinham condições financeiras. Era uma igreja que não tinha dificuldade alguma para o embelezamento do lugar da adoração, que os seus membros se vestiam com o melhor da moda, que se tivesse uma orquestra não tinha esse negócio de ficar esperando o dinheiro para comprar um instrumento, sempre tinha instrumento de sobra.
era uma igreja que no âmbito material, ela era fantástica. É por isso que ela disse: sou rica e não tenho necessidade de coisa alguma. Quer dizer, tudo ela podia comprar. Teve uma necessidade, corria lá para comprar. Teve outra necessidade, corria lá para comprar. Então tinha poder. Não temos músico, mas podemos trazer um músico, seja de onde for. Pagamos salário, damos casa e colocamos ele para tocar. Não temos som, podemos comprar o melhor. Aonde é que vende o melhor? Vamos pôr o melhor. Não temos sistema de televisão, vamos colocar as melhores câmeras, as mesas de corte e os monitores mais sofisticados que exista. Então era tudo de primeiro, como diz o pessoal, tudo de primeiro mundo. Então ela estava com esta visão. Então, se fosse nos dias de hoje, a gente ia dizer: igreja abençoada. Porque nós temos a grande ilusão de pensar que pelo fato de possuirmos coisas materiais somos abençoados. Não. Ter dinheiro não significa ser rico. Ter posses materiais não significa ser abastado. A medida que Deus faz para estas coisas é diferente da medida que nós fazemos. Nós pensamos: olha Deus como está abençoando fulano, comprou casa, comprou carro, comprou isso, comprou aquilo outro. E muitas vezes não é esta a bênção. Nós estamos equivocados. Assim estava a igreja de Laodiceia. Ela, se você fosse membro de lá, perguntava: onde é que você congrega? Em Laodiceia. Em Laodiceia. Oxa, então você está na melhor igreja. A gente humildemente estamos lá. A Laodiceia tinha isto. Jesus não tem nada de bom para dizer desta igreja. Que contraste! Enquanto eles tinham tudo de bom para dizer de Laodiceia, Jesus não tinha nada de bom para dizer. Se ela dizia ser uma igreja que estava a nome de Jesus, por Jesus e com Jesus, Jesus deveria dizer: está aí, uma igreja que, maravilha. Seria uma análise da igreja semelhante ao que foi feito em Filadélfia. Tem poucas forças, não negaste o meu nome, e assim por diante. Porém, Laodiceia fazia uma propaganda ou uma notícia fake, uma fake news daquilo que era. E o checador de verdade fazia uma análise e dizia: esta não é a verdade. Você diz que é isso, mas esta não é a verdade. Que situação ali estava eles. Agora, meus queridos irmãos, Jesus se apresenta para aquela igreja como o Amém. O Amém. E o Amém é: assim seja. E também, em segundo lugar, ele apresenta-se como o Filho do Homem, unindo-se rapidamente ao Evangelho de Lucas e ao primeiro capítulo de João. O Filho do Homem. Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, o Filho perfeito. Assim como os gregos sempre privavam e queriam ter a perfeição, Jesus é o homem perfeito, o Filho do Homem. E João apresenta Jesus como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando Jesus se apresenta para a igreja, ele disse: o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o Filho do Homem. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Olha, a apresentação dele já é de causar espanto. Ele disse: assim seja, assim seja. O que é este assim seja? É um assentimento de conclusão de vontade. Por exemplo, a sua oração sempre termina com um amém. Por quê? Você está dizendo para Deus: Deus, que seja atendido o meu pedido, assim seja atendido o meu pedido. Então Jesus é
o amém de todas as orações. Quando a oração é verdadeira, o coração é verdadeiro, o propósito é verdadeiro, a motivação é verdadeira, há o assentimento do amém. Jesus disse: assim seja. A Bíblia não diz em Isaías capítulo 53, versículo 12, que ele está em estado de intercessor? Hebreus capítulo 7, 8 e 9 fala do sumo sacerdote que intercede por nossas fraquezas. Então, quando eu e você apresentamos a nossa oração em estado de necessidade, de motivação correta, de propósito de coração puro, Jesus faz: assim seja. O amém disse amém. Como que dizendo: vou continuar intercedendo por isso aqui junto ao trono. Vou continuar intercedendo aqui junto ao trono. Agora ele disse: a verdadeira e fiel testemunha. Primeiro, ele não é, ou não é um aspecto da verdade. Não, Jesus não é o aspecto da verdade. Não, ele é a verdade. A verdade, sem falsidade, sem qualquer conotação de erro, ele é a verdade. Ele é a verdade, e ele é a fiel testemunha, como dizendo: o meu testemunho é fiel. Um testemunho fiel significa que ele vai até as últimas consequências, não importando. Maior na tua vida e na minha vida é o testemunho dele. O testemunho de Jesus deve ser maior do que a nossa própria vida. O testemunho em prol, a favor de Jesus também. É por isso que Apocalipse diz: ser fiel até a morte. Quer dizer, entre ser fiel e morrer, escolha ser fiel. Foi o que fez João Batista. Entre falar a verdade e perder a cabeça, fale a verdade. Não haja em você e em mim qualquer atitude de produzir uma mensagem falsa, uma conversa falsa, porque a fiel e verdadeira testemunha sempre está presente aí. Então Jesus sabia tudo sobre aquela igreja, não havia como esconder qualquer coisa sobre ela, e ele então se apresenta desta natureza. Ele é o amém, ele é a firmeza, a segurança, a confiança. Ele é imutável. Jesus não vai mudar porque você queira. Não, Jesus não vai mudar porque eu queira. Ah, Senhor, o Senhor podia fazer assim. Não tem aqueles crentes que gostam de dar conselhos para Jesus? A oração dele é um conselho. Senhor, por que o Senhor não faz assim? Eu penso que se o Senhor fizer assim, vai dar certo. Eu acho que o Senhor deveria fazer assim. Tem crente que a oração dele é dar conselho para Jesus. E ele pergunta: quem foi o meu conselheiro? Com quem me aconselhei para fazer as coisas? O dia que Jesus precisar do meu e do seu conselho para fazer qualquer coisa, então é melhor ele sair do trono e a gente sentar lá. Ele deixa de ser Deus, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não precisa de conselho algum. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele vê todas as coisas. Então ele é imutável, ele não vai mudar porque você quer e nem porque eu quero. Ele continuará sendo o mesmo. Daqui 1000 anos para frente, ele será o mesmo que é hoje. 10.000 anos para trás, ele é o mesmo que é hoje. O tempo não causa variação nele. Ele é o Deus imutável. Ele é o sim, sim. Ele é o não, não. Ele é o primeiro. Ele é o único. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele não muda. Ele é imutável. Não há sombra de variação em suas decisões. Se ele falou, ele é uma testemunha fiel. Então significa que ele também é confiável. Olha, esta é uma testemunha de uma fonte confiável. Porque se ele é fiel, você pode confiar naquilo que ele disse.
Se Jesus realmente é fiel, você pode confiar em tudo que ele disse sobre ele, sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre o seu ministério, sobre a sua ressurreição, sobre as suas promessas. Você pode confiar, e de olho fechado. Você não precisa de provas para confiar. Você basta confiar. Senhor, a sua palavra disse, e eu vou confiar. É como aquela historinha do menino na escola, que o professor era um professor ateu, e na escola ele começou a fazer gracejo com a fé dos crentes, porque na sala de aula tinha um crente. Aí ele disse, e foi descoberto que a garganta de uma baleia não passa um homem. Aí o crente, eu acho que era aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, deu um grito: glória a Deus, aleluia. E o professor disse: por que você está dando glória a Deus e aleluia? A Bíblia mente, porque se a ciência provou que um homem não passa na garganta de uma baleia, e a Bíblia disse que uma baleia engoliu Jonas, e o crente disse: olha, professor, com todo o respeito que o senhor merece, se a Bíblia tivesse dito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Porque a Bíblia não mente, a Bíblia é a verdade. E a Bíblia não diz que foi baleia, a Bíblia diz que foi um grande peixe. Não diz que foi uma baleia. Aqui a Bíblia disse: e o Senhor Deus preparou um grande. Aquele grande peixe foi preparado de um modo especial para aquele propósito, meu irmão. É isso que você e eu precisamos entender. Deus preparou aquele peixe. No dia que ele nasceu, Deus já falou no seu DNA: olha, peixe, um dia você vai engolir um homem e você vai ser um submarino para ele. Pronto, acabou. Assim como você, quando veio ao mundo, Deus no seu DNA cravou a cor dos seus olhos, o formato do seu rosto, como seria o seu cabelo e tudo isso. Isso foi decidido pelo Criador. Ele fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aleluia, graças a Deus. Então ele é imutável, ele é verdadeiro, ele é soberano. Quando fala de soberania, está falando de controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Você olha e diz: mas parece que o mal está vencendo o bem, pastor. Onde é que está Deus, né? Acontece, por exemplo, uma tragédia, como aconteceu em Recife esses dias atrás, no Pernambuco. Uma chuva torrencial. Devemos orar pelas pessoas lá que estão desabrigadas, e muitas outras perderam a vida. Então, uma tragédia como essa acontece. A primeira pergunta que eles fazem para aqueles que são cristãos é: aonde estava o teu Deus? Como é que ele manda uma chuva desproporcional no lugar daquele? Não sabia ele que aquilo ia acontecer? Como você pode provar que Deus tem o controle se ele não interviu? Oh, meu irmão, quando Deus fez a gente, ele nos deu cérebro. A cabeça não é só para usar chapéu e para ter penteado caro. Não, é para usar. Todo ser humano, ele é racional. Se você chega no pé de uma encosta para construir uma casa, você deve analisar e pensar: se o dia que chover, será que a chuva não leva essa casa? Ele não pensa. Ele vai lá e constrói. Quando vem a chuva, aí é onde está Deus. É como aquela historinha do camarada que estava numa enchente e começou então a encher. Quando a água chegou no assoalho da casa, passou um rapaz com uma canoa e disse: o senhor não quer uma carona para sair daí? Ele disse: não, vou esperar que Deus vai mandar uma salvação, uma solução. Aí a água chegou na altura da janela e passou um barco. E o homem do barco disse: o senhor não quer sair daí? Ele disse: não, estou esperando em Deus uma salvação. Aí quando ele já estava em cima do telhado, passou um transatlântico e perguntaram: o senhor não quer uma carona para sair daí? Não, estou esperando em Deus. A água matou ele afogado. Chegou no céu. Pensa num sujeito valente quando chegou no céu.
Saiu procurando Jesus para todo lado. Cadê Jesus? Eu quero falar com ele. Senhor, mas como é que é possível? Eu confiei no Senhor. Eu fiquei lá esperando o Senhor enviar alguém, enviar um anjo para me tirar daquele alagamento. E acabei morrendo afogado. Ele disse, Jesus olhou para ele, meu filho, eu mandei um canoeiro, você lembra? Você não embarcou na canoa. Depois eu mandei um barco, você também não foi. Aí eu mandei um transatlântico e você também não entrou. O que mais você queria? O problema nosso é que a gente sempre quer a coisa sobrenatural. E Deus atua com o natural de uma forma sobrenatural. Muitas vezes a solução é natural, meu irmão. Não fique esperando o anjo chegar. Eis que eu te digo, batendo as asas, né? Anjo chega batendo as asas lá onde você está. Meu servo, minha serva, eis que trago notícias fresquinhas lá do céu para você. Esquece, irmão. Pode ser que venha um anjo, mas do jeito que a gasolina está cara, eles não estão gastando tanta gasolina assim não. Deus, ele usa o natural para fazer o sobrenatural. É assim que ele atua. Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. O controle de todas as coisas. Agora, qual era a fake news que esta igreja anunciava? Olha o que elas diziam. Eles diziam: porque tu dizes, o versículo 17, eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Então, na visão da igreja, ela estava dizendo: olha, sou rico, tenho todos os bens, não necessito absolutamente de nada. Quando uma igreja chega a um posicionamento como este, significa, e acontece o mesmo que aconteceu em Laodiceia, Jesus está fora da igreja, está na porta batendo, porque eles não precisam. Por que na Europa as igrejas começaram a fechar? Porque os europeus começaram a prosperar tanto, e já disseram, não precisamos, para que ficar aí envolvido com esse negócio de Jesus, de Deus? Não precisamos. A gente pode se virar muito bem sem Deus. Esta sociedade está dizendo, nós não precisamos de Deus. Não queremos um Deus para dizer para a gente como devemos viver. Não queremos um Deus para dizer para a gente como devemos atuar em situações. Não precisamos de um Deus que venha nos afrontar com a moralidade bíblica. Não precisamos de um Deus assim. Não precisamos. Mas quando você chega na Santa Casa, todos os que não precisavam de Deus, está lá, gritando pelas paredes, meu Deus, me ajuda, Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Por quê? Será que não precisa de Deus? Assim era a igreja. E o duro quando é uma igreja, que lá na frente leva o nome Igreja de Deus, ou Igreja de Jesus. Jesus já olha para o pessoal que passa, não é minha não. Estão dizendo que é minha, mas não é minha não. Aquela igreja não era a igreja de Jesus, porque Jesus estava para o lado de fora. Se fosse de Jesus, ele estava de que lado? De fora ou de dentro? O lado de dentro. Quem sabe tinha lá o letreiro bonito, né? Letras de caixote, aço escovado lá na frente, bonito, Igreja de Jesus. E Jesus ficava lá na porta, todo mundo, olha a igreja de Jesus. Ele disse, não é minha não. Eles dizem que é, mas é fake, não é minha não. Então a propaganda da igreja de Laodiceia era que eram ricos, abastados e não tinha necessidade de nada. Não tinha necessidade de nada. Agora, quando a igreja acha que é rica, ela então, do âmbito econômico, terá facilidade de conquistar muitas coisas. O que é mais gostoso? Você ter todo o dinheiro para fazer bum, né? Vamos supor, você tem todo o dinheiro como tem o dono da loja Zavan, que em 45 dias ele faz uma loja em qualquer cidade.
com tudo. Vamos supor que somos uma igreja, que temos esse dinheiro. Vamos lá e pá, fazemos. Então não precisamos orar, não precisamos pedir. Não, já temos o dinheiro, vamos lá e fazemos. Temos que construir uma igreja, maravilha, todo mundo tem dinheiro, pá, fez a igreja. Mas o que é mais gostoso? Que alegria tem isso? Você construiu pelas suas próprias forças, você fez pelas suas próprias forças. Ou aquela associação que você diz: Jesus, olha, se o senhor não colocar a mão aqui, se o senhor não entrar com providência aqui, se o senhor não abrir a porta aqui, né, irmão Ercílio? Se não vir a solução, quebra, o carro quebra. E aí ele vem, e há comunhão, e há alegria, e há felicidade. E aí no final, não é a igreja fez. Aí Jesus disse: nós fizemos junto. Eu estava aí, com a minha mão estendida, com o meu poder auxiliador, presencial. E o pouquinho que chegou eu fiz multiplicar. Isso acontece na vida pessoal também. Nunca diga que você não precisa de coisa nenhuma. Sempre diga: Senhor, eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Um coração contrito, necessitado, é onde o Senhor sempre está. Mas tem muita gente que já não precisa mais de Deus, né? Já não ora, já não busca, já não fala, não preciso dele. Eu posso, se eu não tiver dinheiro, eu vou no crédito, eu dou o cheque predatado, eu faço isso, eu faço, para quê? Eu não vou incomodar Deus. Assim era essa igreja, e esta era a notícia que ela anunciava para todos os lados. Porque tem muitas pessoas que acreditam em notícias falsas, assim como tem muitas que acreditam em notícias verdadeiras. Porém, a notícia falsa, para que ela possa pegar, ela tem que vir um pouquinho afloreada. Vem numa embalagem mais bonita, vem de uma forma mais convincente. Se você notar a tática que a serpente usou para Eva, você vai chegar a essa conclusão. Ela não chegou dizendo: olha, Eva, não coma dessa fruta, porque se você comer vai morrer. Não, ela sabia que se ela fizesse isso, a Eva ficaria mais esperta ainda. Ela utiliza da sagacidade. E ela disse: foi assim que disse Deus? Não coma de nenhum fruto. Ela engloba tudo. Não coma de nenhum fruto. Aí Eva era inteligente, muito mais inteligente do que todos nós unidos. Ela disse: não, Deus disse que a gente pode comer de todos os frutos livremente, mas desta árvore aqui, apontou a árvore, apontou o fruto, e disse: não comemos, não tocamos. Aí ela aproveita, já que ela conseguiu a atenção de Eva, ela aproveita para fincar o segundo cravo. Sabe por que vocês não podem comer dessa árvore? Não, isso é porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão abrir, vocês vão ser semelhante a Deus. Aí Eva olha e diz: sabe que eu não tinha pensado nisso? E a Bíblia disse: e vendo ela que o fruto era agradável, bonito, apetitoso. E ela começa a pensar: sabe que essa serpente tem razão? Por que Deus vai proibir? A gente pode comer de tudo, por que proíbe dessa? Eu acho que essa serpente está certa. Para saber se a serpente estava certa ou estava errada, ela tinha que fazer o quê? Comer. Ela acreditou mais em quem? Na mentira ou na verdade? Na mentira. Porque a mentira veio com um embrulho muito bem feito. A mentira, o falso, ele vem sempre no embrulho mais bonito, num disfarce mais elegante, numa máscara mais bem mascarada. Que se ele vir de cara limpa, todo mundo sabe que é mentira, que é falso. Então a igreja, para poder tampar a sua necessidade espiritual, ela acumulou
uma grande quantidade de coisas materiais. E o material jamais suplantará o espiritual. A necessidade espiritual só é preenchida pelo dono da igreja, que é Jesus. Você pode ter o que tiver, mas se você não tiver Jesus, há ainda o vazio existencial dentro da sua vida, que te carcome por dentro e te destrói. A igreja disse: não tenho necessidade de coisa alguma. Mas aquele que conhece a igreja, que conhece tudo, os seus olhos são como chamas de fogo, ele dá o diagnóstico. E o diagnóstico dele é preciso. É por isso que ele é conhecido no meio popular como o médico dos médicos. Ele não erra no diagnóstico. Não tem esse negócio, passa pelo raio-x, depois faz ultrassonografia, depois faz isso, faz aquilo outro, e quando chega na cirurgia, em vez de fazer a cirurgia do joelho direito, faz a do esquerdo. Não, ele não erra nessas coisas, meu irmão. Ele é preciso. E na concepção dele, na visão dele para com aquela igreja, ele disse tudo. Só que ele não disse. Muitas vezes as pessoas pensam que aqui, nas palavras dele, ele está esturrando de raiva. Não, ele está com um coração amoroso. Não sabes tu que és um desgraçado? O que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa sem graça. A graça é o favor divino, que o homem não merece. Mas aquela igreja era uma igreja que não tinha a graça, não tinha o favor divino. Podia ter o favor dos homens, podia ter o favor financeiro, podia ter o favor material, poderia ter até o favor da fama, do conhecimento, porém não tinha o favor divino. E o que faz a diferença na nossa vida não é o favor humano, não é o favor material e nem das riquezas, é o favor divino. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, mas Ele sempre está aí. Ele disse: eu estou convosco todos os dias. Ter este favor, ter esta graça que é alcançada de uma forma livre, espontânea, que vem do coração generoso dele. É por isso que ele disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça você é um desgraçado. E continuou dizendo, é um desgraçado, é um miserável. O que é um miserável? Ela dizia que estava cheia de bens. Já na visão de Jesus, ela era o quê? Miserável, não tinha nada. Podia ter dinheiro, mas não tinha riquezas. Porque ter dinheiro não é ser rico. Ser rico é ter a graça de Deus sobre si. Isso é ser rico. O dinheiro é só um meio para conseguir as coisas. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não compra uma gota da graça de Deus. Se você e eu precisamos da graça, nós devemos nos humilhar e descer no mais raso e profundo de nossa insignificante existência e pedir: Senhor, derrama sobre mim a tua graça. Você é miserável. A igreja dizia: não, nós temos dinheiro. E Jesus diz: não, você é miserável. E aí ele continua dizendo na visão de Jesus para aquela igreja: miserável e pobre. Estava na miséria de pobreza. Irmãos, não meça a sua vida com Jesus pelo patrimônio que você tem. Eu sou um crente espiritual, veja, já tenho até uma magrela. Não, Deus tem me abençoado, eu sei que eu estou assim com Ele, é Ele no céu e eu na terra, comprei mais isso. Se esquece disso.
O diabo usa até as coisas materiais para ofuscar a visão verdadeira de nós mesmos. Paulo disse: não tenha a si mesmo em alto conceito. Não. Se tem alguma coisa, saiba que essa coisa é para ser usada, não para que sejamos ser usados por ela. Não. Foi colocado na nossa mão para ser administrado. Não, Jesus disse: não podeis amar a Deus e as riquezas. Não há como duelar no seu coração, riqueza de um lado e Jesus do outro. Bom, Jesus, o senhor fica aqui, o senhor o senhor fica aqui do lado esquerdo, mas o dinheiro fica aqui do lado direito, e fica nessa divisão toda. Não é isso. Jesus disse: é pobre, uma pobreza miserável. E aí ele disse: e também é nu. Imagine, numa cidade rica, uma igreja rica, Jesus disse que aquela igreja é miserável e pobre. Numa cidade em que todos queriam ir para lá, comprar um terreninho, fazer uma casa, e todos disseram: olha, eu sou de Laodiceia. Aí Jesus está dizendo: você é desgraçado. A cidade pode ser bonita, mas se não houver a presença de Jesus lá, não vai resolver nada. A igreja pode ser bonita, mas se não houver a presença de Jesus lá, não haverá absolutamente nada. Podemos ter o melhor, mas se não temos Jesus, o melhor se torna pior. Nós cantamos de nós para nós, nós falamos de nós para nós, nós oramos de nós para nós, nós ficamos nos congratulando para ver quem veste mais bonito, para quem anda mais bonito, para quem fala mais bonito. Aí não é igreja. Quando nós entendemos que a pessoa principal dentro da igreja é o dono da igreja, então nós oramos a Ele, nós cantamos a Ele. O nome especial dentro da igreja é o nome dEle, e nada mais tem importância. Podemos ter o melhor piso, mas se os nossos joelhos não encostar lá para falar com o dono do universo, o piso não resolve de absolutamente nada. O importante é a motivação. Aí ele disse mais, como alguém amável, disse para ela: você está nu na capital do linho de púrpura. Jesus está dizendo: você está nu. Era tão rica que não tinha dinheiro para comprar uma vestimenta. Por quê? Podia ter comprado o melhor linho. Os pastores poderiam estar usando os melhores trajes, né? As marcas mais cobiçadas por pastor: Saint Laurent, Via Veneto, né? Brooksfield, gravatas de seda japonesa, gravatas feitas com couro de querubim. Mas aos olhos de Jesus estava o quê? Nu. Porque por mais bonito que eu e você venhamos nos vestir, não conseguimos influenciar a Deus. A gente coloca uma roupinha mais bonita para influenciar o outro. Não é assim que as mulheres fazem? Compra aquela sandália nova, aquela saia nova, aquela bolsa nova, aquela blusa nova, aquele vestido novo, para influenciar. E a gente faz do mesmo jeito. A gente até toma banho e passa perfume para influenciar. Mas isso fica aqui no reino dos homens. O importante é a visão que Jesus tem de mim e de você. Como é que Ele nos vê? Como é que Ele nos vê? Está nos vendo vestido, com vestimenta da justiça? Ou está nos vendo nu? Adão e Eva fizeram folhas de figueira, e mesmo assim, aos olhos de Deus, eles estavam nus. Deus fez o vestimento de peles e disse: agora sim vocês estão vestidos de forma digna. Aí ele dá aquele conselho. Olha o conselho que ele dá no versículo de número 18: aconselho-te que compre de mim ouro. Mas eles não diziam que eles estavam ricos, que eles tinham ouro? E agora Jesus está dizendo para eles: aconselho que compre de mim ouro. Por que Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia que compre dele ouro? Simplesmente pelo fato de que ele é o dono
do ouro. E o ouro dele não é ouro humano. Se você e eu queremos ficar ricos, compramos a riqueza de Deus. E a riqueza de Deus, ela não brilha como ouro, são valores do seu reino incutido dentro do nosso coração. São testemunhos firmes, maior do que a nossa vida. São palavras verdadeiras, são vidas dignas nesta terra, aonde o falso quer sobressair ao verdadeiro, mas a pessoa que realmente é observadora, ela sabe aonde está o verdadeiro e aonde está o falso. A visão, ela tinha uma visão distorcida, achava que era grande coisa, e ele disse: e colírio para os teus olhos. Você não está vendo direito, você está vendo o redondo do teu umbigo, e você acha que o mundo gira em derredor do teu umbigo. Você acha que você é o único, que você é a estrela brilhante. Não, você precisa de colírio para ungir os seus olhos, para que você veja o real estado em que está a tua e a minha vida. Viu, Laodiceia? Para que você veja em que estado você está. A riqueza, os bens materiais, a sua fama não está te deixando ver realmente quem você é. Mas se você comprar colírio celestial para pingar nesses olhos verdes que a mamãe te deu, você vai ver realmente quem é você. O espelho vai mostrar quem é você. E no alto do caminho você vai dizer: estou há tanto tempo, estou fazendo tanta coisa e até hoje não sou feliz. E aí você vai entender que a sua visão abriu, e você vai dizer: o importante não é ter visão da terra, é ter visão dos céus. É como disse Ezequiel no seu chamado: e o céu se abriu e eu tive visão dos céus. Aí é diferente, aí você vai ver realmente as coisas que perduram, que não passam, passa céus e terra, mas o que é de Deus, o que é dos céus, jamais passa. Colírio, outro conselho, né? Outro conselho, e veste brancas. Veste brancas. As vestes brancas é o símbolo da santidade. Aos olhos do dono da igreja de Jesus, Laodiceia estava vestida, mas não era com vestes brancas. Lembra daquele banquete que o rei preparou e mandou convidar, e houve tantas escusas para que não viesse? Depois ele saia pelos becos e valados, traga todo, enche a minha casa. Encheram a casa, e então ele sai para dar uma olhada nos convidados que ali está, e encontra um que não estava com um traje nupcial, que era o traje da festa. E a pergunta é: como é que você entrou aqui? Você pode imaginar o camarada, vamos supor que ele é um bicão na festa, né? Não tem aquele bicão de carteirinha, que na festa ele penetra? Assim é, ele está lá, prato feito, né? E se ele é da Assembleia de Deus, né? Aquele morro do Horebe, duas asas de querubins verde em cima, que são duas folhas de alface, né? Aquele cordeiro do sacrifício fazendo aquela montanha por cima, e ele está lá pronto para meter o garfo e começar a derrubar aquela montanha, quando de repente o dono da festa bate no ombro dele e diz: meu filho, como é que você entrou aqui? Vai ser uma engolida seca. A Bíblia disse: emudeceu. Emudeceu. Como ele não conseguiu explicar como ele tinha entrado, não estar trajando das vestes próprias, aí o dono da festa pega esse sujeito, joga ele lá fora, lá nas trevas. Assim estava a igreja.
Ela morava numa cidade que tinha tecelão, tinha linho púrpura, mas não estava vestida com as verdadeiras vestes do salvo, que é linho branco, resplandecente, que são as marcas da santidade da igreja. Estava contaminada as suas vestes. E o Senhor então diz a ela o que deveria fazer: comprar dele. Ele vendia os produtos originais, não era ali do outro lado da fronteira. E aí ele recomenda: arrepende-se. Olha a porta da oportunidade, arrepende-se. Arrepende. Se existe uma coisa que eu gosto muito em Deus, é que Ele nunca fecha a porta sem dar a última oportunidade. Nunca. Ele nunca vai fechar a porta sem dar a última oportunidade. Ele sempre vai dar uma outra oportunidade. E Ele está dizendo para a igreja de Laodiceia: arrepende-se. O que é isso? Muda a rota. Muda o teu caminho. Muda. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Era ele dando este conselho. Uma mudança no tom da voz do dono da igreja, que dizia: arrependa-te. Arrependa-te. Uma mudança contrário aos objetivos do mundo. O que devemos fazer, pastor? Reconhecer os nossos erros. Porque somos igreja, no individual e no coletivo. E a Bíblia disse: cada um dará conta de si mesmo. A pergunta que não quer falar nessa conclusão é: somos uma igreja fake? Ou somos uma igreja propagadora de fake news? Qual é o conceito que temos de nós mesmos? É verdadeiro? É a minha fé uma fé verdadeira? O que me faz cristão é uma motivação correta? Estamos dispostos a manter o testemunho mais do que a própria vida? Não sejamos uma igreja fake. Não sejamos uma Laodiceia, a igreja da fake news. Sejamos a igreja de Cristo, aonde Ele é a cabeça e nós os membros, procurando viver para agradá-lo todo dia. Que Deus em Cristo nos abençoe.